Olá, muito boa tarde a todos, tudo bom com vocês? Venho trazer aqui um vídeo sobre um tema um tanto quanto interessante, né? Sobre ambição. Me chamo Pedro, sou o host desse canal, e se você gosta de vídeos sobre reflexão e filosofia, e sobre realmente você ver o mundo de uma maneira mais crítica, ou simplesmente ter um momento no seu dia para você parar e pensar sobre a vida, bom, esse é um canal para você. De toda maneira, peço para que você deixe o like, se inscreva no canal se você for novo por aqui e comente Oi Pareto para ajudar no engajamento, porque assim esse vídeo vai chegar para mais pessoas e a comunidade desse canal vai sempre crescer mais e mais. Tudo bem? Bom, entremos no tema do vídeo, ambição. Por que a ambição ela é algo tão presente na vida dos jovens? Por que a ambição ela não é tão comum para as pessoas mais velhas, por exemplo? E por que os homens de maior ambição de suas vidas, porque em geral eles são sempre tão sozinhos? Porque, pelo menos até eles atingirem o objetivo da vida deles, eles sempre são pessoas tão solitárias. Ou eles, em geral, não se conectam tanto com as pessoas, não é? Talvez você nunca tenha reparado nisso. Mas todas as pessoas que possuem grandes objetivos, elas se colocam em uma posição de solidão. Elas se colocam em uma posição de elas têm que se conectar com as pessoas, mas sem estar ligado a elas. Você vai chegar ao máximo de conexão possível com alguém, só que você nunca vai estar lá o suficiente para que aquela pessoa se sinta íntima sua. Você só vai ser conectado o suficiente para que, digamos assim, ela se sinta. Essa pessoa vai se sentir íntima sua, mas você, em momento algum, se importa com ela. Todos os grandes homens da história, todos os grandes empresários, todas essas pessoas, eles têm um fator em comum. Eles têm grande ambição, e a ambição ela vem com a solidão. A ambição ela muitas vezes vem com você não ser compreendido, com você não ser entendido. As pessoas de maior ambição, elas em geral, elas passam boa parte de suas vidas sozinhas. E quando elas fracassam, em geral, elas ficam sozinhas pro resto de suas vidas. Porque elas não conseguem lidar com o fato de elas terem dado errado. A ambição, ela é perigosa. Só que para as pessoas que têm ambição, ela é como respirar. Ela é natural. Em geral, eu me considero uma pessoa relativamente pouco ambiciosa, para dizer o mínimo. Então, eu tô sendo irônico, pelo amor de Deus. Então, eu penso assim, cara, eu tenho uma família que me ama, eu tenho uma namorada que me trata bem, que me ama também, eu tenho bons amigos, eu tenho pessoas que se importam comigo, de fato. E só que uma coisa que eu percebo é que quanto mais alto eu vou chegando, não é que eu tenho que me distanciar de tudo isso, mas é porque eu tenho que tentar me isolar mais. Eu tenho que me colocar em situações de isolamento. Eu tenho que deixar de ir para a festa de algum amigo. Eu tenho que dormir mais cedo para eu poder render mais no próximo dia. Eu tenho que estudar mais do que as outras pessoas. Então, inevitavelmente, eu acabo não indo para um restaurante com minha família. Ou eu tenho que trabalhar até mais tarde. Então, de uma forma ou de outra, isso acontecia quando eu já estava perto da minha família, da minha namorada e tudo. Atualmente eu estou em outro país, eu estou estudando inglês aqui, eu estou trabalhando, e estou estudando outras maneiras de conseguir mais fontes de renda. Tanto aqui para quando eu voltar para o Brasil eu ter uma fonte de renda boa, e tanto na internet também, fazendo esse tipo de vídeo. Então eu paro e penso, bicho, cara, é estranho. Porque eu me coloquei desde muito novo em isolamento meio que controlado. Eu passei a vida toda sendo mais distante das pessoas, mesmo eu querendo fazer amizades. Só que eu sei falar com as pessoas, isso que é estranho. Então, quando eu me vi na situação de, cara, tudo bem, eu tenho tudo isso aqui ao meu redor, eu tenho minha família, eu tenho minha namorada, eu tenho meus amigos, eu tô no conforto do meu trabalho fazendo algo que me dá um certo dinheiro. No Brasil eu era confeiteiro, mas se eu ficar aqui, eu não vou crescer.
Se eu ficar aqui, eu não vou atingir boa parte das coisas que eu quero. Eu preciso ir além, eu preciso ir mais longe. E para isso, eu me vi na seguinte situação. Bom, eu vou ficar confortável aqui, ou eu posso simplesmente arriscar tudo, né? Eu tenho essa visão desde que eu era muito novo. Eu falava assim, quando eu tinha uns 15 anos de idade, bom, eu vou fazer um intercâmbio, porque eu tenho que ter uma noção de mundo mais ampla, então eu vou começar a juntar dinheiro e vou me planejar. Deu certo. Aqui estou na Irlanda atualmente, trabalhando, estudando e aprendendo um novo idioma. Quer dizer, eu já sabia inglês e tal, mas eu tô melhorando, né? Tô buscando a fluência no inglês. Então eu paro e penso, tá, beleza. Então qual vai ser o próximo passo? Se eu já abdiquei de mão da minha família, de todas essas pessoas, se eu já estou distante de todas elas, o que posso abrir mais mão para que eu possa de fato chegar mais alto, para que eu possa chegar mais longe, para que eu não seja limitado? E eu acho que esse é um dos grandes problemas da ambição. Porque você está sempre buscando o próximo passo. Você nunca consegue se sentir satisfeito. Você é uma pessoa que você consegue ser feliz com o que você já tem, mas você nunca está satisfeito. É como se fosse uma espécie de ganância infinita. Ela não acaba. Sempre que você atinge uma próxima etapa, você já está pensando em como você vai trabalhar para o outro. Como você vai trabalhar para atingir o próximo nível. E eu passei a minha vida toda nisso e eu não consigo me imaginar parando. Tipo, é muito estranho quando você para pra pensar e refletir sobre isso, porque é como uma fome que não acaba. É como se você quisesse sempre um prato mais gostoso, como se você sempre quisesse mais uma hora de sono, e nesse caso é como se eu sempre quisesse mais dinheiro, como se eu sempre quisesse me sentir com um físico melhor, como se eu sempre quisesse ter mais conhecimento, como se eu sempre quisesse, por exemplo, atingir mais pessoas com esses vídeos, como se eu sempre quisesse melhorar. Só que não de uma maneira natural. Eu quero melhorar compulsivamente. Eu quero melhorar estupidamente rápido. E isso não é saudável. Eu tô refletindo sobre isso e isso não é saudável. Só que é simplesmente gratificante demais quando você chega numa etapa que você falou, caralho, eu visualizei isso daqui 5 anos atrás. E agora, daqui a 5 anos, como é que eu vou fazer essa porra? Entendeu? Você fica sempre buscando o próximo nível. E você não consegue se sentir cheio. É como se fosse um vazio que não acaba. Não um vazio de tristeza, mas um vazio de fato você buscar a grandeza, algo maior. Algo maior do que você mesmo. Nem você, muitas vezes, você que é um ser humano ambicioso de fato, ganancioso nesse sentido, você não se sente satisfeito. Você não consegue se preencher. Pelo menos eu ainda não achei o meu nível que eu vou falar assim. Não, aqui é aqui que eu quero chegar. Depois que eu chegar aqui, eu consigo me sentir satisfeito. Não, eu só penso assim, não, esse daqui é o mínimo. Eu só boto um mínimo, eu nunca boto um limite. E isso pra mim, quando eu reflito sobre isso de uma maneira psicológica, eu falo, cara, isso não é saudável. Mas é isso que tá me fazendo chegar tão longe. E sempre que eu percebo isso, eu percebo que os caras que chegaram mais longe, eles sempre estavam sozinhos. Eles estavam solitários, porque eles abdicaram de festas, eles abdicaram de amigos, eles abdicaram de momentos em família, eles abdicaram de si mesmos. Por isso que é solitário. Por isso que são poucos que fazem. Porque não é todo mundo que vai olhar para um caminho de 10 anos e vai falar assim, porra, eu acho que dá. Porque a questão não é o início, porque o início você está sempre motivado. Mas a questão é a persistência. Quanto mais você faz aquilo de forma repetidamente, aquilo te cansa, aquilo te deixa exausto. Mas para as pessoas ambiciosas é justamente o processo que é viciante. Porque a cada dia você vê no que você melhorou. A cada momento você vê o que você tem que abdicar no próximo dia. E isso
te dá uma carga extra. Isso te dá mais energia, te dá ainda mais vontade de ir além. É estranho. E a carga solitária, muitas vezes, a maior parte dos homens ambiciosos, de fato, como Steve Jobs, como Elon Musk, como Júlio César, como Alexandre o Grande, como o próprio Aristóteles, como Platão, todos esses homens que deixaram seus legados na história, ou ao menos na vida de milhões de pessoas, todos esses caras, eles estavam sozinhos até atingir seus objetivos. Talvez não sozinhos no sentido de não ter companheiras, mas eles estavam sozinhos de só eles acreditavam naquilo, só eles conseguiam ver aquilo. E só eles eram loucos o suficiente para ir atrás daquilo, independente de o que alguém falasse. Não importa se fosse a mãe deles, não importa se fosse a mulher deles, não importa se fosse o próprio filho deles. Eles simplesmente olharam e falaram: eu vou ir até o final. Não importa se ninguém me entende. Eu só vou fazer. Eu só vou ir até o último limite. E quando eu vejo isso, quando eu percebo isso em alguém, automaticamente eu falo: esse cara aí é louco que nem eu. Isso é muita loucura quando você para pra ver o mundo dessa maneira, porque o mundo é literalmente separado entre duas categorias de pessoas. Entre aquelas que estão dispostas a fazer tudo para atingir os seus objetivos e aquelas que não. E isso me dá medo, em certa instância. Porque até o momento eu tô abdicando de momentos. E eu não quero, pelo menos eu de agora, não quero ter que me abdicar, por exemplo, de certas... Quer dizer, tudo bem que eu já me abdiquei de certas amizades e tudo, mas porque eu percebi que eram más e etc. Mas, em certo nível, eu percebo que esses caras chegaram em níveis tão grandes que eles tiveram que se abdicar de família, eles tiveram que se abdicar, de fato, de muitas vezes, até de algumas companheiras que eles tiveram. E isso, pra mim, eu pelo menos não enxergo isso de uma maneira saudável. Eu não acho que isso seja bom, psicologicamente falando, né? Então, eu não sei se existe um limiar de equilíbrio. E isso, ao mesmo tempo que me excita, me dá uma vontade de saber se esse limiar existe, isso me preocupa, porque talvez seja aí que eu encontre o teto, de onde eu falo assim, não, tá bom, eu acho que a partir daqui não vale mais a pena. Ou se vai ser a partir desse momento que eu vou passar a sacrificar, por exemplo, pessoas que eu amo demais, em prol de algo que talvez só eu entenda e seja puro egoísmo, seja puro orgulho. Então, fica aí essa reflexão para você, meu jovem ambicioso. Pense sobre as coisas que você quer, pense sobre tudo isso. Em geral, os jovens são mais ambiciosos porque nós não vivemos, nós não sabemos como é o mundo de fato. Por exemplo, eu sou muito ambicioso, eu trabalho desde os meus 8 anos de idade, me sustento desde os meus 16, então, sim, sou relativamente uma pessoa capaz de entender o mundo até um certo nível, mas eu não consigo enxergar a plenitude. Então eu estou trazendo essa reflexão para você, também deixar aí nos seus comentários o que você acha de tudo isso. Bom, no mais é isso. Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, e valeu!